Olá, eu sou Carlos Gasparotto, tenho a alegria de trazer uma palavra para o seu coração. O título da minha mensagem de hoje é A Picada da Serpente e o Antídoto da Paz. Ninguém quer ser picado por uma serpente, né? Mas a palavra que eu trago nessa manhã é uma palavra que vem do céu. É uma palavra que traz a retidão e a bondade de Deus como pressupostos. A retidão é uma característica daquele que está em conformidade com o direito e a justiça. Ser reto é possuir integridade de caráter, é sempre agir de acordo com o bem e a justiça. É por isso que a Bíblia diz que Deus é bom e reto. No Salmo 25:8, bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Ser bom significa que Deus é nobre, e não que Ele seja ingênuo ou bonachão. Quando consideramos que Deus é bom, nobre, distinto, Senhor, Pai, não há contradição alguma entre severidade e bondade. Além do predicativo bom, Deus é descrito como aquele que é detentor do perdão e pleno de bondade para com todos os que o invocam. O Salmo 86:5 diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Se o homem for infiel, Deus permanece fiel. Se o homem não o invocar, não será perdoado, porém Deus permanece bom, sempre bom. Deus não pode negar-se a si mesmo, Ele é imutável. Como pode ser isto? Deus permanece bom, mesmo quando castiga os transgressores? Sim, a Bíblia é categórica. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Traduzir o termo grego agathos, que é bom, em virtude da transgressão do significado ao longo dos séculos, transtorna a ideia que a Bíblia apresenta, pois a palavra grega agathos, em virtude do contexto bíblico onde está inscrito, deveria ser traduzida por nobre, pois a raiz etimológica da palavra agathos significa alguém que tem realidade, que é real, que é verdadeiro. Com relação a esse termo agathos, o poeta russo Nietzsche assevera que mesmo com relação a uma mudança subjetiva, o termo significa o verdadeiro enquanto veraz, de verdadeiro, veraz. O termo era empregado para levar adiante o tema da nobreza, de modo a distinguir o nobre do homem comum, do homem mentiroso. Então, qual o sentido de verdadeiro quando se lê Romanos 3,4? De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ou qual o sentido de mentiroso? Nesse verso, o significado de verdadeiro e mentiroso possui conotação, possui alguma conotação moral, eu pergunto, né? Refere-se ao caráter do indivíduo. Observe Mateus 22:10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Como interpretar essa parábola de Jesus? Os maus e os bons que os escravos trouxeram a mando do seu senhor possui conotação moral?
possui alguma conotação moral esses convidados maus e bons encontrados pelas estradas, pelos caminhos? Não. No texto, maus e bons tem o sentido de vis e de nobres, de pequenos e grandes, pois o Senhor da parábola não faz acepção de pessoas. Em Mateus 5,45 está escrito: porque faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. No Sermão da Montanha, qual o sentido de bons e de maus? Ora, sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, e que o sol nasce sobre nobres e comuns, justos e injustos. Portanto, o sentido das palavras maus e bons não podem ser interpretadas em sua acepção moral. Quando se faz análise dos textos bíblicos, não se deve limitar a fazer uso somente do significado que os termos possuem em nossos dias, fruto da concepção que a nossa sociedade imprimiu a certos termos. Portanto, quando dizemos que Deus é bom, significa que Ele é nobre, mas que o povo é ralé. É por isso que Jesus respondeu a um príncipe, provavelmente um fariseu, em Lucas 18:19. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Dessa forma, irmãos, Deus é bom porque Ele é revestido de nobreza, enquanto que o homem comum é considerado mau, no sentido de ser inferior. Não está envolvido qualquer conceito moral nesse mal ou bom do conceito bíblico. Originalmente na Bíblia, bom e mal são características contrapostas, onde acabou prevalecendo a ideia de que bom é aquele que é dotado de coração benigno e mal aquele que é dotado de um coração cruel. Por outro lado, a palavra de Deus fala dos retos. Salmo 119:1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Vemos que os retos são aqueles que andam na lei do Senhor, isto é, que obedecem à palavra de Deus. Para servir ao Senhor há uma condição: ser reto em seus caminhos. Salmo 101:6 diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Portanto, só pode servir ao Senhor aquele que anda em caminho reto. Não basta o homem dizer que é reto em seus caminhos. Veja o Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Toda pessoa costuma ser rigorosa com os demais, mas indulgente consigo mesma. É por isso que ela sempre olha para si com olhos bons, né? É por isso que muitos se consideram retos aos seus próprios olhos, mas o Senhor, que sonda os corações, sabe quem é reto em seus caminhos verdadeiramente. Somente quem é obediente à palavra de Deus consegue ser reto diante do Senhor. Romanos 16:19, o apóstolo Paulo diz: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Paulo tinha os romanos que eram crentes em alto conceito. Ele dizia que eles eram obedientes e que isso o deixava muito feliz. Ele os exortou a serem sábios no bem, mas simples no mal. O que significam essas expressões, sábios no bem e simples no mal? Essa orientação nos lembra da exortação de Jesus a seus discípulos, em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O povo não aceitou o resultado dessa eleição de 2022, porque não é bobo,
O presidente da República demorou muito para tomar alguma providência com relação ao Nine. Ele deveria ter intervido quando a maioria dos ministros do STF livraram o Nine das grades. Vejam então a situação que o Brasil se encontra nos nossos dias. O nosso presidente tem um coração muito bondoso, a ponto de ser ingênuo às vezes, né? Então, quando o STF liberou aquele homem da prisão, né? O barbudo da prisão, o presidente deveria ter agido ali. E é por isso que a maioria da população está rejeitando o presidente eleito por causa da corrupção. Os manifestantes não se conformam com a eleição que consideram parcial e violada pelas fraudas do imperador Alexandre. Vocês entendem o que eu tenho de falar em código, né? Em parábolas, para não derrubarem os nossos canais da internet. A população verde e amarela está na frente dos quartéis, pedindo socorro às Forças Armadas, porque tanto o Congresso Nacional quanto os tribunais superiores se tornaram maculados pela agressão às nossas leis e à nossa Constituição. Eu listei 10 motivos que comprovam que as fraldas do ministro Alexandre de Moraes estão sujas. 10 motivos são: o tempo de votação impossível de 10 segundos em centenas de maquininhas. 2. Cédulas computadas após as 17, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21, 22 e até 23 horas, quando o resultado da eleição já estava terminado. Ponto 3. Centenas de maquininhas com cédula 0 para o candidato 22. 4º lugar. Cédulas de manada não computadas para o candidato 22, quais sejam o de senadores e de governadores eleitos pelo PL. Em 5º lugar, cédula 0 para o candidato 22, quando vários eleitores informaram ter votado no 22 nessas cédulas. Quando estavam apurados cerca de 60% das cédulas no segundo turno, no estado de São Paulo, a apuração não reagiu em favor do 22, num estado favorável, inteiramente favorável a ele. 7º lugar, comportamento linear das células após o 13 ultrapassar o 22, com o indício de uso de algoritmo invasivo do sistema. 8º lugar, maquininhas anteriores a 2020 não auditadas, que tiveram comportamento atípico em favor do candidato 13. 9. Gráficos mostrados pelo argentino que comprovam a ação humana e invasão do sistema. 10º lugar, em 4 de novembro de 2022, 5 dias após a conclusão das votações, o ministro Alexandre mandou alterar a linguagem secreta onde nascem as águas, vocês estão entendendo, né? Com nova formatação do resultado, ou seja, o software do tribunal foi alterado 4 ou 5 dias após a eleição. Mas nada disso vai esconder as alterações, se as nossas Forças Armadas tiverem acesso ao código das águas, né? Nesse sentido, o povo de Deus se levantou junto com a população, porque não queremos o país dominado pelo comunismo. Embora sejamos amantes da paz, não estamos reagindo como as pombas, mas com a esperteza das serpentes, como nos alertou o Senhor Jesus. Povo brasileiro, que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Que a graça de Deus seja com todo o nosso povo. O apóstolo Paulo faz algumas recomendações ao povo de Deus que se encontrava em Roma. Veja Romanos 16, de 24 a 27. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, que seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. O apóstolo Paulo fala de um mistério que esteve oculto desde a criação do mundo, e que agora esse mistério estava sendo revelado pelo evangelho que Paulo pregava. Paulo diz que esse mistério se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Ou seja, esse mistério oculto de que o apóstolo Paulo fala é a igreja de Cristo, que prega o evangelho a todas as nações para a obediência da fé, conforme suas palavras. O verso inicial da minha mensagem é nesse sentido, Salmo 25:8, que eu já disse: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Amados, a igreja cristã está ensinando que Deus é bom, porque providenciou um mandamento que nos salve. A igreja cristã está ensinando o caminho da retidão aos pecadores. Por isso, povo brasileiro, enquanto você luta contra as injustiças humanas, se renda aos pés de Jesus, que morreu naquela cruz em obediência ao Pai. A picada da serpente é enganar o povo. A picada da serpente é deixá-lo no engano, afastando-o do evangelho de Cristo. Mas o antídoto da paz é o sangue de Jesus derramado no monte do Calvário. A morte na cruz nos liberta do pecado e da morte e nos transforma para o reino de Deus. A morte de Cristo na cruz é o calcanhar de Cristo pisando a cabeça da serpente, conforme o mandamento do Éden. Quando Cristo morreu na cruz, Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, nos libertou da morte, do pecado e nos livrou da condenação eterna. Queridos, querido povo brasileiro, o meu desejo é que você entenda o significado disso, para se tornarem discípulos de Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai, e que o Senhor abençoe a nossa nação conforme a sua promessa, e por isso nós devemos obedecer a Ele em todos os sentidos, para que nos leve para a glória, a sua glória, até a volta de Jesus. Amém.